a taxa de juros voltou a subir e agora está em 11,25%. Isso não é só uma atualização sobre a Selic, é um ponto crucial que vai afetar diretamente a sua vida financeira. Não estamos falando apenas de uma alta padrão que você vê todos os dias. A Selic ela vinha em trajetória de queda e de repente começou a subir novamente. Esse movimento tem implicações sérias para a economia e pode impactar o seu bolso de maneiras que você talvez não espere. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque vamos analisar e você vai entender o que está acontecendo. O vídeo será dividido em algumas partes. Primeiro, vamos entender o que está por trás desse aumento da Selic. Depois vamos ver como isso afeta os investimentos como ações, fundos imobiliários, criptomoedas e outros ativos. E finalmente eu vou te dar dicas sobre o que você pode fazer com o seu dinheiro agora. Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui você fica por dentro de tudo sobre os investimentos, notícias e dicas que podem fazer a diferença no seu bolso. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, por que a Selic está subindo? Para entender isso, precisamos primeiro falar um pouco sobre o Banco Central. Quase todos os países têm um Banco Central e o Brasil ele não é diferente. No site do Banco Central do Brasil, você encontra uma descrição bem clara sobre a sua missão: garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, manter um sistema financeiro robusto e fomentar o bem-estar da sociedade. Em resumo, o Banco Central ele tem um papel de controlar a inflação e manter o valor do dinheiro estável ao longo do tempo. A perda do poder de compra do real no Brasil está relacionada a vários fatores econômicos internos e externos. E eu vou te explicar alguns dos principais. Primeiro, a inflação elevada. Quando os preços aumentam rapidamente, o poder de compra do dinheiro ele diminui. A inflação no Brasil, especialmente nos últimos anos, tem sido um dos fatores mais impactantes na desvalorização do real. A inflação eleva o custo de vida, fazendo com que as pessoas precisem de mais dinheiro para comprar os mesmos produtos e serviços. 2. A taxa de juros. O Banco Central ele tem mantido taxas de juros elevadas para tentar controlar a inflação. Embora isso ajude a reduzir a pressão sobre os preços, também torna o crédito mais caro e restringe o consumo e os investimentos. Isso pode afetar a economia de uma maneira geral, enfraquecendo ainda mais a moeda. 3. A dívida pública. O Brasil ele tem uma dívida pública crescente, que gera desconfiança nos investidores sobre a capacidade do país de honrar os seus compromissos. Isso pode levar fuga de investimentos, o que enfraquece a moeda. Quando os investidores perdem a confiança, o real ele tende a se desvalorizar frente a outras moedas mais estáveis, como o dólar. 4. A desvalorização frente ao dólar. O real tem se desvalorizado, principalmente em frente ao dólar americano, o que impacta os preços de produtos importados e, consequentemente, o poder de compra da população. Uma moeda mais fraca torna as importações mais caras, elevando o custo de vida. 5. Crises políticas e econômicas internas. Fatores como instabilidade política, incertezas quanto à gestão econômica e a falta de reformas estruturais também contribui para a desvalorização do real. Essas questões afetam a confiança, tanto dos investidores quanto na população em geral. 6. Fatores externos. A situação econômica global, como crises financeiras internacionais, variações nos preços das commodities e políticas monetárias de grandes economias, como os Estados Unidos, por exemplo, também influenciam a moeda brasileira. Quando a economia global passa por dificuldades, o real tende a se desvalorizar. Em resumo, a perda do poder de compra do real é um resultado de uma combinação de inflação alta, taxas de juros elevadas, instabilidade política e a desvalorização da moeda frente a outras moedas fortes, como por exemplo o dólar. Agora, o que significa controlar a inflação? Imagina o seguinte, você tem R$100 hoje. Daqui a um ano você quer que esses mesmos R$100 eles tenham o mesmo poder de compra. Ou seja, você quer que eles valham o mesmo que valiam no ano passado. E isso é controlar a inflação, garantir que o seu dinheiro não perca o valor. O Banco Central ele tem a responsabilidade de fazer isso acontecer. E ele faz isso controlando a Selic, que é a principal ferramenta para combater a inflação. E quando a inflação começa a subir, o que o Banco Central faz? Ele aumenta a Selic. Isso acontece quando os preços sobem, há mais consumo, mais demanda e isso leva ao aumento de preços. Se todo mundo quiser comprar algo, o preço sobe. E para tentar diminuir esse consumo, o Banco Central aumenta a taxa de juros. Isso faz com que as pessoas repensem as suas compras e, em vez de gastar, decidam poupar ou investir. Isso na teoria, né? Mas como isso afeta o mercado de investimentos? Quando a taxa de juros ela sobe, os investimentos mais seguros, como títulos de renda fixa, se tornam ainda mais atraentes. Imagine que você pode investir a 10% ao ano com risco zero. Mas agora a taxa de juros está em 20%. Isso torna os investimentos
em renda fixa mais interessantes, o que faz os fundos imobiliários e ações perderem atração, pois as pessoas elas começam a preferir opções mais seguras. Portanto, quando a Selic sobe, os fundos imobiliários e ações eles tendem a cair, porque se você pode obter rendimentos mais altos com menos risco, o mercado de ações e fundos imobiliários se torna ainda menos interessante. Além disso, o valor futuro das ações também diminui, pois a taxa de juros alta faz com que o valor do dinheiro no futuro seja menor. E qual é o impacto disso nos fundos imobiliários? A desvalorização. E quando a Selic sobe, os fundos imobiliários que pagam dividendos mensais acabam se tornando menos atrativos. Por que investir em um fundo imobiliário se você pode ter uma rentabilidade mais alta com títulos pré-fixados sem risco? O mesmo acontece com ações, o risco aumenta e com isso o valor das ações tendem a cair. Então, quando a Selic começa a cair, o cenário muda. Os fundos imobiliários se valorizam, assim como as ações. Isso porque, com uma taxa de juros mais baixa, o dinheiro no futuro ele tem um valor maior, tornando esses investimentos mais atrativos. Então, o que fazer com o seu dinheiro quando a Selic sobe? O primeiro passo é você entender que muitos investidores tomam decisões impulsivas, muitas vezes sem entender o cenário completo. Historicamente, vemos que as pessoas elas tendem a resgatar os seus investimentos quando a bolsa cai e investir mais quando a bolsa sobe. Isso é o oposto que deveria ser feito. Quando a taxa de juros está alta, como agora, é o momento de aproveitar as oportunidades de compra. Muitos ativos como ações e fundos imobiliários estão desvalorizados. Então, se você tiver dinheiro guardado, talvez seja a hora de você investir aos poucos, comprando quando o mercado estiver pessimista. E aqui entra o conceito de ser o contrário à manada. A maioria dos investidores tendem a seguir o fluxo e tomar decisões baseadas no medo ou na euforia. E se todo mundo está vendendo, talvez seja a hora de comprar. E se todo mundo está comprando, talvez seja a hora de você tomar cuidado. Por exemplo, em 2019 tivemos uma situação onde os fundos imobiliários mais populares eles estavam sendo negociados a preços muito altos. Isso gera um risco considerável para os investidores, que compram por um preço muito superior ao valor patrimonial dos fundos. Portanto, você precisa ficar atento a esses indicadores. E quando o preço está muito alto, é hora de você ser cauteloso. Em 2020, a pandemia de Covid-19 ela causou um impacto profundo nos mercados financeiros, com as ações e os fundos imobiliários despencando de preço. A bolsa de valores viu quedas drásticas e muitos investidores ficaram em pânico, temerosos de comprar nesse momento. Mesmo com os preços de ativos como ações e fundos imobiliários mais baixos, a incerteza econômica e a instabilidade causaram uma paralisia no mercado. As pessoas, ainda traumatizadas pela crise de 2008 e com o medo de perder mais dinheiro, hesitaram em aproveitar as oportunidades, temendo que a situação fosse piorar ainda mais. E para muitos foi difícil confiar que o mercado ele pudesse se recuperar, e a hesitação fez com que muitos perdessem a chance de investir enquanto os preços estavam mais acessíveis. Porém, quando as taxas de juros estão altas e o mercado está em queda, você deve considerar investir aos poucos. O mercado financeiro ele tem ciclos e sempre há momentos de oportunidade. Se você se preparar para esses momentos e investir com inteligência, você pode sair na frente quando o mercado se recuperar. Em resumo, o que você precisa fazer com seu dinheiro agora? Eu aconselho a você tomar decisões estratégicas e não seguir a manada. Se as taxas de juros estão subindo e o mercado está pessimista, então é hora de você aproveitar as oportunidades de compra. Mas sempre faça isso de maneira cuidadosa, sem pressa e sempre de olho no movimento do mercado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos e não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Comenta aqui embaixo as suas opiniões ou dúvidas e eu vou adorar saber o que você pensa sobre o tema. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.